Mãe, nem sabe. Aquele tal de apóstolo Paulo mandou a gente ficar calada na igreja. Sim, ele falou, mãe, falou isso sim. Não, eu não vou mais na igreja, eu não aceito que falem assim comigo. Tô calma. Tá bom. Alô pessoal, aqui da página Você é Mulher Única. Como prometido, estamos gravando o segundo vídeo sobre os artigos lá da página que falam sobre as mulheres na Bíblia, e agora um texto muito polêmico onde Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, que as mulheres devem ficar, tipo, cala a boca, Magda, caladas na igreja. Mas nós vamos analisar hoje aqui o texto, tentar, na nossa humilde sabedoria, nosso conhecimento que nós estudamos, pesquisamos, tentar entender o texto dentro do contexto. E, bom, meu nome é Paola, essa é a Daniele, minha cunhada. Oi, pessoal. Nós já gravamos um vídeo para a página, mas não tinha ainda o canal do YouTube, então esse é o primeiro vídeo que nós fazemos para o canal no YouTube. E antes de lermos o versículo 34, nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 14, os versículos 28 e 30 também, beleza? Vou ler então. 1 Coríntios capítulo 14. 14, 28, 30 e 34. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, não é somente no versículo 34 que Paulo fala sobre ficar calado. Ele também fala no 28, onde diz que se não houver intérprete, esteja calado. E no 30, se alguém já está sendo usado numa revelação, o outro fique calado e aguarde, então, a sua vez. Mais ou menos isso. Então nós vemos que na Epístola aos Coríntios, especificamente nesse capítulo, Paulo está tratando acerca dos dons espirituais e sobre a ordem no culto. Paulo não está mandando de forma definitiva que todas as mulheres fiquem caladas sempre, porque senão ele estaria se contradizendo com 1 Coríntios capítulo 11, onde ele trata sobre as mulheres durante o culto, das mulheres, como elas devem se apresentar usando o véu, que simboliza então a autoridade masculina, que elas devem orar e profetizar para a glória de Deus. Então, ou seja, para você orar e profetizar, você tem que falar, tem que emitir sons. E ele não as condena quando ele dá essas instruções no capítulo 11. Então nós vemos que Paulo, ele não manda elas se calarem de forma absoluta, mas é algo dentro daquele contexto, daquela época. Exato. Como a Paola falou, a gente não pode analisar um texto isolado, porque acaba por a gente, às vezes, errar na interpretação, né? E o contexto aqui da igreja de Corinto, eles estavam passando por uma problemática muito séria, e Paulo, através dessa primeira carta, ele vai tentar ajustar a igreja que foi implantada há mais ou menos 3 anos atrás, né, dessa primeira carta. E ele fala esses versículos aqui, essas instruções para as mulheres. A princípio a gente fica um pouco assim ofendida, né, com esse versículo, um pouco duro, mas ele faz todo sentido quando a gente vai perceber a realidade daquela igreja. Corinto era uma cidade grega, né? Essa cidade em particular era muito movimentada. Portuária, exatamente. Tinha 2 portos ali principais na cidade, e ela ligava o Oriente ao Ocidente. Então tinha muita movimentação na cidade, e por conta dessa movimentação, muito dinheiro ali, muitas pessoas importantes, as mulheres acabavam ali por se deixar levar pela facilidade do dinheiro e se entregavam então à prostituição. É o que ocorre hoje também, né, atualmente, né, em diversas cidades, aliás, em todas as cidades praticamente, mas era um problema especial ali de Corinto. Tanto que existia uma deusa ali em Corinto, a Afrodite, que era muito adorada pelas mulheres. Era uma deusa, para eles, deusa do amor, mas para nós é da sensualidade, da prostituição. Então as mulheres ali se ofereciam a essa deusa Afrodite. Porém,
O evangelho chega naquela cidade através de Paulo, que ele teve uma direção de Deus de ir para aquele lugar, um lugar onde até mesmo a palavra se espalharia com mais facilidade, e alcançou os perdidos, porque a palavra de Deus veio para alcançar o que havia se perdido. Então o evangelho chega também a essas mulheres e elas se convertem. Mas como todo novo convertido tem que ter aquelas instruções, né? Aqueles reparos a ser feito, tudo. É isso que Paulo faz nessa primeira carta. Essas mulheres se converteram e elas tinham sede da palavra de Deus, mas tudo indica que Paulo estava tratando com um grupo de mulheres que foram ali, né, que se introduziram ali na igreja para, de certo modo, causar um tumulto, né, especificamente com esse propósito. Aqui nessa parte do capítulo 14, como a Paola falou, ele está dando instruções acerca da ordem do culto. Quando um falar, o outro então conversa somente consigo, ou seja, em oração e com Deus. A gente percebe então que estava havendo uma desordem ali naquele lugar, todo mundo falando ao mesmo tempo, e a gente sabe que mulher, né, quando começa a falar, Imagina. E junta todas as mulheres, vira uma confusão. Isso nem acontece só hoje em dia nas igrejas. As mulheres quase não falam. Nem falam, que isso, nem cochicham. Não. Então, Paulo quis tratar isso, lembrando, mais uma vez, que Paulo estava tratando uma problemática de uma igreja em particular. Não é uma doutrina que ele está estabelecendo para a igreja, né, Paola? Isso mesmo. Ele está tratando de um problema que surgiu ali em Corinto. Esse é o contexto. Tanto é que na questão do véu, do capítulo 11, que Paulo falou, as meretrizes, eram muitas em Corinto, elas não usavam véu. Né? Então, quando aqueles comerciantes chegavam, já detectavam quem era ali da vida, né? Então, Paulo fala, olha, é importante que vocês usem o véu, né, para mostrar como um respeito. Agora vocês têm uma autoridade, né? Vocês estão vivendo uma vida santa, em santidade, estão casadas, né? Eu creio que muitas que seguiram a Jesus abandonaram aquela vida e se casaram, né? Então, elas tinham ali que usar o véu para demonstrar que elas agora pertenciam a um novo estilo de vida. Né? A gente quer trazer aqui 2 pontos de vista também sobre a interpretação dentro desse contexto. O primeiro é desse livro que fala sobre as mulheres do ministério, onde um dos comentadores diz que talvez Paulo tinha em mente uma lei rabínica muito forte ali na época, de que o silêncio da mulher demonstrava sua submissão. Então a essência dessa lei, não é tanto o silêncio, mas sim a submissão. E alguns teólogos também interpretam nesse capítulo 14, especificamente dos versículos 29 ao 39, que eles estão tratando ali, o contexto é o do julgamento e avaliação das profecias. Então a liderança ali, né, os superiores, eles julgavam as profecias para ver se estavam de acordo com os ensinamentos de Cristo, com as palavras dos apóstolos e com as escrituras do Antigo Testamento. E dentro dessa avaliação, então, Paulo vem e proíbe que as mulheres venham fazer críticas orais àqueles profetas que estavam entregando aquela mensagem. Né? Nós não vamos entrar na questão aqui se a profecia trata-se do dom, que é o que nós cremos, ou se é da oratória, do ensinamento, enfim. Mas Paulo não queria que elas viessem demonstrar domínio, porque Paulo sempre respeitava muito a cultura da época. E a mulher decente, ela não confrontava tanto assim, né? Os homens de maneira pública. E Paulo então quis, dentro desse contexto, deixar dentro dessas reuniões públicas a essência realmente em evidência, como era a liderança dentro do contexto da igreja. Ele quis deixar o princípio de liderança em evidência na igreja de Corinto. Tanto é que em nenhuma outra carta de Paulo a gente vai ver um discurso tão duro assim em relação às mulheres, né? Isso demonstra que, mais uma vez, que Paulo estava tratando ali com Corinto. Uma outra carta dele, em Gálatas 3:28, ele fala que não há gregos ou judeus, escravos ou livres, homens ou mulheres, né? Que todos nós somos um em Cristo Jesus. Verdade. Então ele demonstra, através de uma outra carta, que ele não faz essa acepção de pessoas, de que, ou certo machismo em relação às mulheres. Não é isso a questão de Paulo, né? Agora nós vamos ler também o versículo 35, que nos dá realmente mais uma compreensão do contexto ali de Corinto. Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Sim, então nesse livro também que eu citei aqui, Mulheres do Ministério,
é dito que essa definição de silêncio, que é a ausência do falar, significa que então elas deveriam deixar de fazer perguntas. Então esse silêncio está relacionado ao fato delas não fazerem perguntas ali durante a reunião. Porque o método de ensino acadêmico no século I eram os diálogos, os debates. Então, se a pessoa queria fazer uma pergunta, ela se colocava de pé para questionar. E nas sinagogas o costume era que somente o rabi ou o professor oficial que podia questionar, se levantar. Os estudantes não poderiam. Então, para alguns teólogos, essa é a explicação, né, dentro desse contexto de não questionar em público. E quando Paulo manda as mulheres perguntarem em casa, mostra realmente então que Paulo não está negligenciando a educação dessas mulheres, muito pelo contrário, ele está provendo uma maneira, respeitando a cultura, honrando essas mulheres, uma maneira delas aprenderem, mas que elas fizessem em casa, perguntando aos seus maridos, porque voltando para aquela interpretação de que esses versículos do 29 ao 39 tratam dos julgamentos das profecias, então elas deveriam, dentro desse contexto, aguardar o que eles haviam decidido, se realmente aquela revelação era de uma inspiração divina ou não, e eles comunicariam para elas nos seus lares, né? Então era um costume da época ali daquela igreja. Provavelmente as mulheres ali em Corinto estavam insistentemente interrompendo, né, talvez as pregações, o ensino, para fazer perguntas, né? Se Paulo chegou a esse ponto de falar, olha, deixe para fazer perguntas em casa, quando vocês estiverem com seus maridos, eles vão esclarecer as dúvidas, é porque chegou ao ponto de ter que intervir, né, na ordem do culto, né? Isso. Como a gente gosta de fazer muitas perguntas, de entender, e Cristo trouxe essa liberdade para a mulher, né? Ele trouxe para o evangelho da mesma maneira que ele trouxe o homem, ele trouxe todos. Então as mulheres se sentiam livres também para aprender como os homens estavam aprendendo, mas só que lá elas estavam interrompendo demais o culto. Não é somente lá, até a Dani falou no começo que nós mulheres temos o hábito de falar muito. Esses dias eu vi um vídeo na internet, em uma igreja, que mudaram de pastor e o povo ficou indignado. O que eles fizeram então com o novo pastor que ia assumir na igreja? Eles não aceitaram. E adivinha quem estava organizando aquele motim? As mulheres. Algumas irmãs daquela igreja na frente, não vamos aceitar, queremos o nosso pastor de volta. Então fazendo bem tipo de confusão típico, eu acho ali do que aconteceu dentro do contexto de Coríntios, né? Então Paulo vem lembrar, e hoje em dia as mulheres têm uma liberdade muito maior, a gente sabe, da nossa sociedade, da nossa cultura aqui do Brasil, porque ainda há sociedades que a mulher tem menos valor do que, né, um animal. Mas, na Índia, por exemplo. Como na Índia, né? Mas dentro da nossa cultura nós temos uma liberdade, né? E mesmo assim, às vezes, causamos escândalos e envergonhamos o evangelho. Imagine nessa cultura onde uma mulher decente, ela era uma mulher reservada. Então Paulo não é de forma alguma machista, e a Bíblia mostra claramente que hoje em dia as mulheres podem edificar o corpo de Cristo através de seus dons, seus talentos, desde que respeitem a autoridade do esposo, a autoridade do líder, e debaixo da bênção deles elas possam edificar. Até porque nós vamos ver no próximo vídeo que o principal chamado da mulher é cuidar da sua família, né? Esse é o principal ministério da mulher, é cuidar do seu marido, das coisas do esposo, das coisas dos filhos, mas dentro da igreja ela também pode edificar debaixo da bênção. É isso aí. É isso aí? Uhum. Então tá, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem outras opiniões, busquem mesmo, estudem em Bíblias de estudo, em comentários bíblicos. Esse é o nosso desejo, de que você conheça mais o Senhor, que você pesquise, estude a palavra de Deus, porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas a receber tudo prontamente, mas aquele que realmente tem intimidade com Deus, ele pesquisa, ele estuda, ele quer conhecer, quer aprender mais o Senhor. Beleza? Isso aí, não fica chateada com Paulo. Isso. Ele foi usado por Deus para trazer essa instrução. E nós vivemos hoje numa geração em que se fala muito de empoderamento feminino, né? Eu acho que Jesus, ele trouxe poder para as mulheres, um poder genuíno, um poder verdadeiro, um poder que poucas mulheres desfrutam, porque não tem nada a ver com esse empoderamento que o mundo aí propõe, né? É um poder que vem lá de dentro da alma, né? Uma satisfação nossa de poder servir a Jesus. Que você possa encontrar esse empoderamento no Espírito Santo e ser uma mulher que faça a diferença por onde andar.
Amém. E o verdadeiro poder realmente glorifica a Deus. Isso aí. Amém? Um beijo. Que Deus te abençoe. Tchau. Tá? Aham. Ah, você fala, gente, eu quero gravar um vídeo. Gente, eu quero gravar. Peraí. Vai. Gente, tudo bem? Eu quero gravar um vídeo pra. A boca. Tem que ser no rosto, vai. É. Devagar, né? Desculpa. Gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui Cala a pra. boca. Gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar uma palavrinha. Cala a boca!